Saudação, meus queridos. Bom, hoje eu vou começar a leitura do livro que eu comentei com vocês no vídeo anterior, que é este livro aqui, O Sermão da Montanha, do nosso querido Emmett Fox. Certo, meus amados? É bem importante, eu achei bem relevante trazer para vocês esse livro cheio de tesouros maravilhosos, de sabedoria, discernimento, certo? E aí vamos absorver tudo de bom aqui deste livro, certo, meus queridos? Este livro ele foi publicado pela primeira vez em 1934, certo, meus queridos? E aqui no começo vem dizendo o seguinte: aos meus alunos da Grã-Bretanha e da América que me inspiraram e encorajaram a escrever este livro. O capítulo 1, ele vai dizer o que foi que Jesus ensinou, certo, meus queridos? Jesus Cristo é sem dúvida alguma a figura mais importante que já surgiu na história da humanidade. Você pode encará-lo dos pontos de vista mais diversos, mas terá de concordar com isso. Chame-o de Deus ou de homem. Considere-o o maior profeta e professor ou mestre do mundo, ou apenas um fanático bem-intencionado, cuja curta e atribulada carreira pública terminou em dor, em fracasso e em ruína. Qualquer que seja a maneira de você o encarar, o fato é que a vida e a morte de Jesus e os ensinamentos a ele atribuídos influenciaram o curso da história mais do que qualquer outro homem, mais do que Alexandre, César, Carlos Magno, Napoleão ou Washington. Mais vidas humanas são influenciadas por suas doutrinas, ou pelo menos pelas doutrinas a ele atribuídas hoje em dia. Mais livros são escritos, lidos e comprados a seu respeito. Mais conferências ou sermões são feitos sobre ele do que sobre todas as outras personalidades acima reunidas. Ter sido a inspiração religiosa de toda a raça europeia, nos 2 milênios em que essa raça dominou e moldou os destinos do mundo inteiro, cultural, social e politicamente, e durante o período em que toda a superfície da Terra foi finalmente descoberta, ocupada e civilizada. Só isso basta para lhe dar o primeiro lugar em importância no mundo. Por conseguinte, não pode haver nada mais importante do que aprofundar a questão de qual o verdadeiro significado de Jesus. O que foi que Jesus ensinou? Em que realmente queria que acreditássemos e o que desejava que fizéssemos? Quais os objetivos que ele, no fundo, tinha? E até onde conseguiu realizar esses objetivos em sua vida e em sua morte? Até que ponto a religião ou movimento chamado cristianismo, sob a forma em que existiu nesses últimos 19 séculos, tem realmente expressado ou representado suas ideias? Até onde o cristianismo atua, propaga sua mensagem ao mundo? Se ele voltasse agora à Terra, o que diria das nações ditas cristãs em geral e das igrejas cristãs em particular, dos anglicanos, dos batistas, dos católicos, dos ortodoxos gregos, dos metodistas, dos presbiterianos, dos quáquers, dos salvacionistas, dos adventistas do sétimo dia ou dos unitaristas? O que foi que Jesus ensinou? Eis a pergunta que me propus responder neste livro. Pretendo mostrar que a mensagem que Jesus trouxe tem um valor único, porque é a verdade e a única declaração perfeita da verdade da natureza de Deus e do homem, da vida, do mundo e das relações que existem entre eles. Mais do que isso, veremos que seus ensinamentos não são um simples cômputo abstrato do universo, o que teria pouco mais do que um mero interesse acadêmico, mas constitui um método prático para desenvolver a alma e transformar nossas vidas e nossos destinos naquilo que realmente queremos que eles sejam. Jesus explica-nos qual a natureza de Deus e qual nossa própria natureza. Diz-nos o significado da vida e da morte,
Mostra-nos por que cometemos erros, por que cedemos à tentação, por que ficamos doentes, pobres e velhos. E mais importante que tudo, diz-nos como esses males podem ser vencidos e como podemos trazer saúde, felicidade e verdadeira prosperidade a nossas vidas e à vida dos outros, se eles verdadeiramente o desejarem. A primeira coisa que precisamos compreender é um fato de importância fundamental, pois significa romper com todos os preconceitos comuns da ortodoxia. O fato puro e simples é que Jesus nunca ensinou teologia. Seus ensinamentos são inteiramente espirituais ou metafísicos. Infelizmente, o cristianismo histórico tem se preocupado demasiadamente com questões teológicas e doutrinárias, que, por mais estranho que pareça, nada tem a ver com os ensinamentos dos evangelhos. Muita gente ficará surpresa ao saber que todas as doutrinas e teologias das igrejas são invenções humanas, fruto da mentalidade e seus autores e acrescentadas à Bíblia. Mas essa é a verdade. Nenhum sistema teológico e nenhuma doutrina podem ser encontrados na Bíblia. O que aconteceu foi o seguinte: pessoas virtuosas que sentiam necessidade de uma explicação intelectual da vida e que acreditavam ser a Bíblia uma revelação de Deus aos homens, tiraram a conclusão natural de que a primeira deveria estar contida na segunda, e mais ou menos inconscientemente puseram-se a fabricar aquilo que desejavam encontrar. Não possuíam uma chave espiritual ou metafísica. Não se estribavam no que vulgarmente se chama uma base espiritual e, consequentemente, procuravam uma explicação da vida puramente intelectual ou tridimensional, coisa que não pode existir. A verdadeira explicação para a vida humana jaz justamente no fato de que o homem é essencialmente espiritual e eterno, e de que este mundo e a vida que conhecemos intelectualmente são, por assim dizer, apenas uma parte de toda a verdade que lhe diz respeito, e de que uma parte de qualquer coisa, seja de uma máquina ou de um cavalo, nunca pode fornecer sequer uma explicação parcial do todo. Olhando para um diminuto canto do universo, e mesmo assim com os olhos apenas semiabertos, e partindo de um ponto de vista exclusivamente antropocêntrico e geocêntrico, o homem fabricou fábulas absurdas e ridículas sobre um Deus limitado e semelhante ao homem, que governava seu universo mais ou menos como um príncipe ignorante e bárbaro poderia governar um pequeno principado oriental. Todas as fraquezas humanas, como a vaidade, a inconstância e o despeito, eram atribuídas a esse ser. Foi então inventada uma lenda exótica e inconsistente a respeito do pecado original, da expiação pelo sangue, de castigos infinitos, de transgressões finitas e, em certos casos, acrescentou-se uma terrível doutrina de predestinação para o tormento eterno ou para a felicidade eterna. Ora, nenhuma dessas teorias é ensinada na Bíblia. Se o objetivo da Bíblia fosse ensiná-las, elas seriam apresentadas de maneira direta num ou noutro capítulo, mas tal não é o caso. O plano de salvação, que figurava de maneira tão proeminente nos sermões evangélicos e nos livros sacros de gerações passadas, é tão completamente estranho à Bíblia quanto ao Corão. Nunca houve tal plano no universo e a Bíblia jamais o ensinou. O que houve foi que certos textos obscuros do Gênesis, algumas frases tiradas aqui e ali das epístolas de Paulo e um ou dois versículos isolados tirados de outros trechos das Escrituras, foram escolhidos e alinhados pelos teólogos de modo a se obter o tipo de ensinamento que, segundo eles, deveria ser encontrado na Bíblia. Jesus nada tem a ver com isso. Ele é tudo menos um otimista barato.
Previne-nos, não apenas uma vez, mas repetidamente, de que a obstinação no pecado pode acarretar um castigo muito, mas muito severo, e que todo aquele que desprezar a integridade da alma, embora possa ganhar o mundo inteiro, não passa de um idiota digno de compaixão. Mas ensina-nos que só somos castigados por nossos próprios erros, e que todo homem, toda mulher, por mais afundados que estejam no mal e no pecado, tem sempre acesso direto a um todo amoroso, todo-poderoso Deus Pai, que os perdoará e lhes fornecerá sua própria energia para lhes permitir reencontrarem-se todas as vezes que seja necessário. Jesus tem sido, infelizmente, mal compreendido e mal representado também em outros setores. Por exemplo, em seus ensinamentos, nada há que possa servir de base a qualquer forma de eclesiastismo, a qualquer hierarquia ou sistema de ritual. Não autorizou nada disso e, na verdade, sua própria mentalidade é definitivamente anti-eclesiástica. Durante toda a sua vida pública, ele combateu os representantes da igreja de sua terra. Primeiro, eles procuraram dificultar-lhe os movimentos e depois o perseguiram, com um perfeito instinto de autoconservação, pois sentiu que a verdade, como ele a ensinava, era o começo do fim para eles, até que conseguiram fazer com que fosse condenado à morte. Suas pretensões à autoridade como representantes de Deus foram completamente ignoradas por Jesus, que só demonstrou impaciência e desprezo por seus rituais e cerimônias. A natureza humana se inclina a acreditar naquilo em que deseja crer, ao invés de se dar ao trabalho de procurar nas Escrituras com espírito aberto. Homens perfeitamente sinceros têm-se nomeado a si mesmos líderes cristãos, têm-se dado os mais imponentes e pretensiosos títulos e envergado as vestimentas mais complicadas e enfeitadas a fim de mais bem impressionar as pessoas, apesar de seu mestre ter dito, na linguagem mais simples, que seus seguidores não deveriam fazer nada disso. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, isto é, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mateus 2, versículo 8. E denunciou os fariseus como hipócritas, pois amam as primeiras cadeiras e atam fardos pesados, difíceis de suportar, com todo tipo de regras e regulamentos. Jesus, como mais adiante iremos ver, fez questão de desencorajar a ênfase dada às observâncias exteriores e também às regras e aos regulamentos rígidos de qualquer espécie. Insistiu, isso sim, num certo espírito de conduta dos homens e teve o cuidado de ensinar apenas princípios, sabendo que, quando o espírito está certo, os detalhes se encaminham por si mesmos e que, realmente, a letra mata, mas o espírito vivifica, como ficou demonstrado pelo triste exemplo dos fariseus. Não obstante, apesar disso, a história do cristianismo ortodoxo é constituída, em grande parte, de tentativas para impor às pessoas toda a classe de observâncias exteriores. Um exemplo disso é a tentativa puritana de impor aos cristãos o sabá do Velho Testamento, embora a lei do sabá fosse uma regra puramente hebraica e os terríveis castigos para quem a negligenciasse se aplicassem exclusivamente à não observância do sábado, e apesar do fato de Jesus ter desencorajado especialmente a observância supersticiosa do sabá, dizendo que o sabá fora feito para o homem e não o homem para o sabá, e fazendo tudo o que queria nesse dia. Seus ensinamentos indicam claramente que chegou o momento de o homem fazer de cada dia um sabá espiritual, encarando e executando todas as coisas sob um prisma espiritual. É evidente que, mesmo que o sabá dos hebreus fosse imposto aos cristãos, como eles não o observavam guardando o domingo,
continuariam incorrendo nas consequências da quebra do sabá. Muitos cristãos modernos percebem, entretanto, que não há sistema teológico algum na Bíblia, a menos que a pessoa a ponha lá deliberadamente, e abdicaram praticamente da teologia, embora continuem apegados ao cristianismo por achar intuitivamente que ele representa a verdade. No fundo, não há justificativa lógica para essa atitude, já que eles não possuem a chave espiritual que torna inteligível os ensinamentos de Jesus, mas procuram racionalizar de várias maneiras sua atitude. Esse é o dilema do homem que não tem fé cega na ortodoxia nem uma interpretação espiritual do cristianismo científico em que se pode apoiar. Tudo aquilo em que se apoia pertence ao antiquado unitarismo. Se não rejeita inteiramente os milagres, pelo menos sente-se incapaz de compreendê-los. Os milagres o incomodam e ele desejaria que não fossem mencionados na Bíblia, para poder livrar-se deles. Uma vida de Jesus recentemente publicada por um conhecido religioso ilustra como é falsa essa posição. No livro, ele admite que Jesus possa ter curado algumas pessoas, ou as ajudado a curar-se a si mesmas, mas isso é tudo. Todos os outros milagres não passam, segundo ele, das costumeiras lendas que cercam todas as grandes figuras históricas. No lago, por exemplo, os discípulos estavam apavorados, mas quando pensaram em Jesus, seus temores se acalmaram. Isso teria sido depois exagerado e convertido numa lenda absurda, na qual Jesus em pessoa se dirigia na direção deles, caminhando sobre a água. Noutra ocasião, aparentemente Jesus reformou um pecador, fazendo-o sair de uma cova de pecados e anos mais tarde, isso foi transformado numa ridícula lenda, segundo a qual ele ressuscitara um morto. Certa noite, Jesus orou fervorosamente e isso o fez ficar com uma expressão de radiante felicidade. Pedro, que adormecera, despertou sobressaltado. Anos mais tarde, contou uma história confusa, dizendo ter-lhe parecido ver Moisés. E assim é explicada a transfiguração. Devemos simpatizar com a posição especial de um homem fascinado pela beleza e pelo mistério dos evangelhos, mas que, não dispondo da chave espiritual, parece achar seu senso comum e todo o conhecimento científico da humanidade insultados por muita coisa que aparece nos evangelhos. Só que isso não convence. Se os milagres não aconteceram, o resto da história dos evangelhos perde todo o seu significado. Se Jesus não acreditasse que os milagres eram possíveis e não se propusesse a realizá-los, nunca, é verdade, para se exibir, mas não obstante, constante e repetidamente, se não ensinasse e acreditasse em muitas coisas radicalmente contrárias à filosofia racionalista dos séculos XVIII e XIX, a mensagem contida nos evangelhos seria contraditória, caótica e despida de qualquer significação. Não podemos fugir a esse dilema dizendo que Jesus não estava interessado nas crenças e superstições de seu tempo, que as aceitava mais ou menos passivamente, porque o que realmente lhe interessava era o caráter. É um argumento falho, porque o caráter tem que incluir ao mesmo tempo uma reação inteligente e vital, intuitiva e tudo o que se passa. O caráter inclui algumas crenças e convicções relacionadas com coisas que realmente importam, mas os milagres aconteceram. Todos os fatos narrados a respeito de Jesus nos 4 evangelhos aconteceram, e muitos outros também, os quais, se todos fossem descritos, talvez nem todo o mundo seria suficiente para conter os livros que precisariam ser escritos. O próprio Jesus justificou o que as pessoas achavam serem ensinamentos estranhos e maravilhosos com as obras que realizava. Foi mais além e disse, referindo-se àqueles que estudam e praticam seus ensinamentos, entre aspas,
As coisas que eu faço, vós as farei, e ainda maiores. Ora, o que vem a ser, afinal, um milagre? Os que negam a possibilidade dos milagres, com base em que o universo é um sistema perfeito de leis e de ordem, para cujo funcionamento não pode haver exceções, estão certos. Mas a explicação é que o mundo de que normalmente nos damos conta e com cujas leis a maioria das pessoas está familiarizada, não passa de um fragmento de todo o universo, e que existe a possibilidade de apelar de uma lei mais baixa para uma mais alta, de uma menor para uma maior expressão. Ora, o apelo da lei mais baixa para a mais alta não é absolutamente o mesmo que desrespeitar a lei, pois a possibilidade desse apelo faz parte da constituição do universo e, por conseguinte, se houvesse um real desrespeito à lei, os milagres seriam impossíveis. Mas partindo do princípio de que todas as regras e limitações ordinárias do plano físico podem ser postas de lado ou suplantadas por uma compreensão acima delas, os milagres, no sentido coloquial do termo, podem acontecer e acontecem. Suponhamos, para dar um exemplo, que, numa certa segunda-feira, as coisas que se relacionam com você, leitor, estejam de uma maneira que, humanamente falando, certas consequências resultarão sem dúvida antes do fim da semana. Podem ser consequências legais, talvez de natureza muito desagradável, a seguir a alguma decisão dos tribunais, ou podem ser consequências físicas, que se façam sentir no próprio organismo. Um médico competente pode decidir ser absolutamente necessária uma operação arriscada, ou pode até sentir que é seu dever dizer que o paciente acima das limitações do plano físico em conexão com o assunto, e esta é apenas uma descrição científica de que comumente se chama prece. As condições nesse plano se alterarão, e de uma forma totalmente imprevisível e normalmente impossível, a tragédia legal desaparecerá, com vantagem para todas as partes interessadas, ou o paciente se curará, em vez de ter que sofrer a intervenção ou morrer. Em outras palavras, os milagres, no sentido popular do termo, podem acontecer e acontecem em decorrência da oração. A oração muda realmente as coisas, faz com que elas aconteçam de maneira inteiramente diferente daquela em que aconteceriam, se a oração não tivesse sido feita. Não importa qual tipo de dificuldade por que você esteja passando, não importam as causas que a tenha provocado, a oração o tirará da dificuldade se você persistir bastante em seu apelo a Deus. A oração é, no entanto, ao mesmo tempo uma ciência e uma arte. Foi ao ensino dessa ciência e dessa arte que Jesus dedicou a maior parte de seu ministério. Os milagres descritos nos evangelhos aconteceram porque Jesus possuía um entendimento espiritual que lhe concedeu maior poder de oração do que qualquer outro, antes ou depois. Vejamos agora uma outra tentativa de interpretar os evangelhos. Tolstói tentou fazer o Sermão da Montanha um guia prático de vida, seguindo seus preceitos ao pé da letra e ignorando a interpretação espiritual de que não se dava conta, ou plano do espírito em que não acreditava. Descartando toda a Bíblia, exceto os 4 evangelhos, e descontando todos os milagres, fez uma tentativa heróica, porém fútil, de combinar cristianismo e materialismo. Naturalmente fracassou. Seu verdadeiro papel na história acabou sendo não o de fundador de um novo movimento religioso, e sim o de um homem cujo anarquismo prático promulgado com fogo do gênio abriu o caminho para a Revolução Bolchevista. É a chave espiritual que desvenda o mistério dos ensinamentos bíblicos em geral e dos evangelhos em particular. É a chave espiritual que explica os milagres e mostra que eles foram realizados a fim de provar-nos que também nós podemos realizar milagres e, com isso, vencer o pecado, a doença
e as limitações. Com essa chave, podemos pôr de lado a inspiração verbal e todo o literalismo supersticioso, compreendendo, porém, que a Bíblia é realmente o mais precioso e o mais autêntico dos bens do homem. Externamente, a Bíblia é uma coleção de documentos inspirados, escritos por homens de todos os tipos em toda a classe de circunstâncias e durante centenas de anos. Os documentos, conforme chegar às nossas mãos, raramente são originais, e sim redações e compilações de fragmentos mais antigos. Os nomes dos que os escreveram também raramente são conhecidos. Isso, contudo, não afeta em nada o objetivo espiritual da Bíblia. Na verdade, é algo inteiramente irrelevante. O livro, como conhecemos, é um reservatório inexaurível de verdade espiritual, compilado sob inspiração divina, e o caminho pelo qual atingiu sua forma presente não interessa. O nome de quem escreveu este ou aquele capítulo não tem mais importância do que teria o nome de seu amanuense, se ele tivesse usado um. A sabedoria divina é a autora, e isso é tudo o que nos interessa. A chamada crítica superior interessa-se exclusivamente pelos aspectos exteriores, ignorando completamente o conteúdo espiritual das Escrituras. E, do ponto de vista espiritual, não tem qualquer importância. História, biografia, poema lírico e outras formas poéticas são alguns dos meios através dos quais a mensagem espiritual nos é transmitida. Na Bíblia, acima de tudo, porém, é a parábola que é utilizada para transmitir a verdade espiritual e metafísica. Em alguns casos, o que deveria ser apenas uma parábola foi, em certa ocasião, tomado como um fato literal, o que fez com que, muitas vezes, a Bíblia parecesse ensinar coisas que se opõem ao senso comum. A história de Adão e Eva e do Jardim do Éden é um exemplo disso. Corretamente interpretada, essa é talvez a mais bela parábola de todas. Seu autor nunca pretendeu apresentá-la como um fato histórico, mas foi o que fizeram pessoas de mentalidade literal com toda a sorte de consequências absurdas. A chave espiritual para a Bíblia salva-nos de todas essas dificuldades, de todos os dilemas e aparentes incongruências. Livra-nos das falsas posições do ritualismo, do evangelismo e do chamado liberalismo, porque nos dá a verdade. E a verdade nada mais é do que o fato extraordinário, mas inegável, de que todo mundo exterior, seja o corpo físico, as coisas comuns da vida, os ventos e a chuva, as nuvens ou a própria terra, está ao alcance do pensamento humano, e de que o homem pode dominá-lo desde que o conheça. O mundo exterior, longe de ser a prisão de circunstâncias que geralmente se supõe, na verdade não tem nenhum caráter próprio, bom ou mau. Só tem um caráter que lhe damos através de nossa maneira de pensar. É naturalmente plástico ao nosso pensamento, queiramos nós ou não, tenhamos ou não consciência disso. Durante todo o dia, os pensamentos que nos ocupam a mente, o nosso lugar secreto, como Jesus lhe chama, moldam nosso destino para bem ou para o mal. A verdade é que toda a experiência de nossa vida não é senão a expressão exterior do pensamento interior. Ora, podemos escolher nossos pensamentos. Pode ser um pouco difícil romper com um mau hábito de pensamento, mas não é impossível. Podemos escolher como havemos de pensar. Na verdade, sempre escolhemos e, portanto, nossas vidas são apenas o resultado do tipo de pensamentos que escolhemos abrigar. Por conseguinte, nós é que determinamos nossa própria vida e, pois, reina perfeita justiça no universo. Ninguém sofre pelo pecado original de outro homem, e sim pelo que a própria pessoa semeia. Possuímos livre-arbítrio, mas ele repousa na nossa escolha de pensamentos. Eis em essência o que Jesus ensinou.
é essa, conforme veremos, a mensagem dominante transmitida pela Bíblia, embora nem sempre seja expressa com igual clareza. Na parte inicial do livro, ela aparece, mas velada, como a luz filtrada por um abajur. Porém, à medida que o tempo passa, os véus vão sendo removidos e a luz brilha cada vez com mais força, até se derramar, clara e desimpedida, nos ensinamentos de Jesus. A verdade nunca muda, mas temos que contar com a apreensão pelo homem, que tem progredido sempre com o correr do tempo. Na realidade, aquilo que damos o nome de progresso não é senão a expressão exterior, que corresponde à ideia, cada vez mais nítida, que a humanidade tem de Deus. Jesus Cristo resumiu essa verdade, ensinou-a completa e integralmente e, acima de tudo, demonstrou em sua própria pessoa. Quase todos nós podemos agora vislumbrar intelectualmente a ideia do que ela deve significar em sua totalidade, e muito do que deve ser inevitavelmente decorrer de sua compreensão adequada. Mas o que podemos demonstrar é algo muito diferente. Aceitar a verdade é o primeiro grande passo, mas só depois de termos provado por atos podemos considerá-la nossa. Jesus provou tudo o que ensinou, mesmo a vitória sobre a morte, no que chamamos ressurreição. Por motivos que não posso discutir aqui, cada vez que você vence uma dificuldade por meio da oração, você ajuda toda a raça humana, passada, presente e futura, de um modo geral, e ajuda a vencer essa dificuldade em particular, suplantando todas as limitações e que está sujeita à humanidade e principalmente vencendo a morte. Jesus realizou algo de valor incalculável, o único para a raça humana, sendo por isso justamente chamado de Salvador do mundo, que provavelmente se estenderam por vários dias, numa média provável de 2 ou 3 sermões diários. Essa série de conferências tem sido comparada, e não despropositadamente, uma espécie de curso de férias, como os que temos hoje em dia. Jesus aproveitou essa oportunidade para sistematizar sua mensagem, para, digamos assim, pôr os pingos nos i. Vários dos seus presentes naturalmente tomaram notas, e mais tarde essas notas foram transformadas no que chegou até nós como Sermão da Montanha. Os autores dos 4 evangelhos selecionaram material para suas monografias de acordo com seus objetivos, e é Mateus quem nos dá a versão mais completa e cuidadosa dos ensinamentos. Sua versão do Sermão da Montanha é uma codificação quase perfeita da religião de Jesus Cristo, e por isso escolhi-a para a base desse livro. Engloba o essencial, é prática e pessoal, definida, específica e ao mesmo tempo muito esclarecedora. Uma vez compreendido o verdadeiro significado dos ensinamentos, resta apenas começar a pô-los fielmente em prática para se obterem resultados imediatos. A magnitude e a extensão desses resultados dependerão tão só da sinceridade e da integridade com que eles forem aplicados. Isso é algo que cada pessoa tem que decidir por si mesma. Nenhum homem pode salvar a alma de seu irmão, nem pagar sua dívida. Podemos e devemos ajudar-nos uns aos outros em ocasiões especiais, mas, de modo geral, cada qual tem que aprender a fazer seu trabalho e a não pecar, o que acarretará sobre a pessoa consequências funestas. Se você realmente quiser mudar sua vida e modificar-se a si mesmo, tornar-se uma pessoa completamente diferente aos olhos de Deus e dos homens, se realmente desejar ter saúde e paz de espírito, além de desenvolvimento espiritual, leia o Sermão da Montanha, pois nele Jesus lhe mostra claramente o que fazer. A tarefa não é fácil, mas sabemos que pode ser realizada porque há quem a tenha levado a cabo, mas é preciso pagar um preço, que é o de seguir esses princípios em todos os setores de sua vida,
em todas as transações diárias, queira você ou não, e principalmente quando você não tiver vontade de segui-los. Se você está preparado para pagar esse preço, para romper de verdade com o homem que você é e iniciar a criação de um homem novo, o estudo deste grande sermão será para você o mesmo que escalar a montanha da redenção. Então, meus amados, esse foi o capítulo 1 que eu li para vocês e eu vou dar continuidade à leitura nos próximos vídeos, certo? Para não ficar vídeos muito longos. E eu espero que vocês estejam amando, assim como eu amo esses ensinamentos, certo? Gostaria de deixar aqui também um abraço para o nosso irmão maravilhoso, Carlos Davi, do canal Psicofé TV, né? Nosso parceiro aqui do canal, maravilhoso. E eu sugiro que cada um de vocês se inscrevam lá no canal dele. Tem umas séries maravilhosas que ele fez, que foi a do Poder do Subconsciente e a Bíblia segundo a Metafísica. Eu vou deixar o link para vocês do canal Psicofé TV aqui no comentário fixado, tá bom, meus amados? Se inscrevam lá no canal, porque é de uma relevância muito grande dar continuidade na nossa expansão de consciência. Tudo bem? Então, eu desejo todo amor, toda paz, toda alegria para cada um de vocês e daremos continuidade nos vídeos futuros, tá bom? Muita paz e muita luz a todos. Namastê.